Olá, tudo bom com você? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja feliz e eu espero que você esteja se cuidando durante esses dias. Eu sou tia Raquel, da Igreja Batista Nova Sinai, e hoje na aula dos pequeninos nós vamos aprender mais uma história bíblica. Hoje eu estou gravando de um lugar diferente da casa. É o lugar onde fica a geladeira, onde fica a pia de lavar prato, o fogão, o micro-ondas. Será que você sabe de que lugar eu estou falando hoje? Ah, sim! Eu estou falando diretamente da cozinha, porque a nossa história de hoje tem tudo a ver com esse lugar. Antes de começarmos a falar da história, eu gosto sempre de ensinar o versículo do dia. Hoje o nosso versículo está em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Você pode ler junto comigo? E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Vamos falar juntos? E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Eu vou deixar aqui, na geladeira, para eu não me esquecer desse versículo. Enquanto isso, vamos nos preparar para a aula de hoje, usar a nossa imaginação. A história de hoje está no livro mais lindo do mundo. Você sabe de que livro eu estou falando, não é? A Bíblia Sagrada. E a história de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 15. Conta a história de uma viúva. Imagine você que há muito tempo atrás, entre o povo de Israel, durante 3 anos, não caiu uma gota do céu. Não chovia há 3 anos. Não tinha verdura, não tinha frutas, não tinha mais nada no mercado. Tudo estava muito seco. Tudo estava muito quente, muito abafado, muito calor naquele lugar. E um dia, a Bíblia fala, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, que é o livro que nós estamos trabalhando hoje, a Bíblia fala que uma viúva acordou bem cedo. Acordou para fazer o café da manhã para o filho. Ela abriu o pote de açúcar, não tinha nada. Abriu o pote de biscoito, não tinha nada. Abriu o pote onde guardava o chocolate em pó, não tinha nada. Tudo estava vazio, tudo tinha acabado, não tinha mais nada para comer. Ela acordou cedo, procurou em todas as partes da cozinha e só achou um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para preparar um bolo. Naquele tempo, preparava-se o bolo de uma forma diferente. A cultura do povo de Israel, a receita é bem diferente da nossa. E o formato do pão também. Então, só tinha farinha e azeite para fazer um pão para ela e o filho. Ela pensou, e agora? Vou procurar gravetos na rua. Ela tinha um fogão a lenha, diferente do fogão da nossa casa, que é a gás. Ela foi para a rua procurar gravetos para fazer uma bela fogueira fora da casa. Ou no fogão a lenha, a Bíblia não dá detalhes a respeito disso. A Bíblia também não fala o nome dessa mulher, apenas fala que ela era a viúva de Sarepta. Essa viúva começou a catar graveto por graveto, quando de repente passa por ela um homem todo empoeirado, todo cheio de poeira. Meu Deus, quem era aquele homem? O que será que tinha acontecido com ele? Aquele homem era um profeta de Deus, o profeta Elias, e ele pediu a ela, mulher, por favor, eu quero um pouco d'água, eu estou morrendo de sede, eu estou cansado e com muita fome. Ela disse, poxa, meu querido profeta, eu não tenho o que comer em minha casa, eu vim buscar os gravetos aqui, porque eu vou fazer um pão para mim, um pão para o meu filho e depois disso eu não sei o que vai acontecer. Antes de sair de casa, essa mulher orou e pediu ao Senhor, Senhor, eu preciso de um milagre, eu não posso deixar com que meu filho morra de fome.
Ao encontrar o profeta, a mulher sabia que aquela era uma resposta de Deus para ela, mas ela tentou ajudar mesmo assim. E ele disse: por favor, então me dê um pouco d'água. Ela foi lá, pegou na cozinha dela um pouco d'água e deu para o profeta beber. O profeta bebeu e novamente perguntou: não há nada para comer aí nessa casa? Eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas é tudo que eu tenho. O profeta disse o seguinte: o profeta propôs um desafio para essa mulher. Você vai fazer um bolo ou um pão com o que você tem. Você vai fazer esse bolo, vai misturar na farinha o azeite que ainda tem aí, ok? E com essa farinha e com esse azeite você vai fazer o primeiro pão ou bolo para mim. E depois você vai fazer um pão ou um bolo para você e para o seu filho. Combinado? Ela aceitou o desafio e colocou o pão e o bolo ou o bolo para assar. Quando terminou o tempo, saiu o pãozinho, prontinho, bonitinho. O pão do povo de Israel é um pão um pouco diferente do nosso. Fez e ela reparou que ainda tinha mais farinha e mais azeite. Ela fez outro pão, e fez outro pão, e fez outro pão, e os pães se multiplicavam, aquele azeite, aquela farinha não parava. Uau, a mulher estava muito feliz, porque ela obedeceu ao que o profeta tinha dito a ela, o desafio do profeta, e mais do que isso, nada se perdeu, mas o pão, a farinha e o azeite estavam se multiplicando. A Bíblia fala que durante todo o período que ainda restava de seca, a mulher, a viúva e o filho e o profeta Elias comeram, se alimentaram e não morreram de fome. Tudo isso porque ela orou, crendo que o Senhor faria um milagre, e tudo isso também porque ela obedeceu ao desafio do profeta. E se fosse você, você aceitaria o desafio do profeta em fazer primeiro o pãozinho para ele e depois o pãozinho para você mesmo? Uau! Isso foi um passo de fé que a mulher teve. Muito mais do que obedecer ao profeta, ela teve uma atitude de fé, de coragem. E esse é o nosso desafio diário, viver não por aquilo que vemos, ouvimos ou vemos, mas sobretudo aquilo que sentimos em Deus, viver por fé. Eu vou encerrando a minha aula por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo dia e que o Senhor continue abençoando vocês, sabendo que e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. É o versículo de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Até a próxima aula. Um super beijo e tchau, tchau!